Salve, galera! Estamos começando mais um Escurecendo as Ideias e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu sou o Rodrigo de Araújo, tenho 23 anos, sou uma pessoa preta, sou coordenador do Núcleo de Tocaxetuba, Educação Liberta. Tô com uma jaqueta xadrez, umas pulseirinhas de novo, tô de calça jeans, um tênis. No nosso programa, no nosso cenário, né, já que o programa é Escurecendo as Ideias, um cenário de novo escuro, com a nossa televisão de sempre escrito TV Uneafro, as plantas perto da televisão, a bandeira. E hoje, para falar desse tema importante que é a luta indígena, marco temporal e tudo mais, eu tô aqui com o Yacumã. Seja bem-vindo. Obrigado. E se fala um pouco quem você é. Bom, Rodrigo, eu sou Yacumã, sou indígena, né, da etnia Iquipeng, do estado do Mato Grosso, da terra indígena do Xingu. Bom, minha descrição, né, basicamente, estou com uma camiseta preta, um colar tradicionalmente indígena de conchas do rio e uma calça bege. Então, Yacumã, você falou sobre etnia, né? E nos povos indígenas tem etnia diferente de muitas das outras etnias. Como que funciona isso? Bom, as etnias sempre existiram, né? Tanto que muito tempo atrás, antes da colonização dos portugueses, a gente já se diferenciava por nomes. Então a gente se denominava Ticão, que é da minha etnia. E a etnia vizinha, eles mesmos se autodenominavam e falavam pra gente, né? Então esse conceito sempre era uma forma de diferenciar culturas, tradições e costumes dentro dos povos indígenas, né? Então a etnia seria mais ou menos isso, né? Cada um tem sua forma de autodenominação. E aí é cada um... Isso, cada um... Mesmo que seja dentro de um estado diferente, tem etnia diferente. Dentro da terra indígena onde eu moro, que é a território indígena do Xingu, tem 14 etnias diferentes. Então minha é uma das 14 dentro do Mato Grosso, e dentro do Brasil existe mais de 200, né? Mais de 200? Isso. Nossa. E ainda todas essas 200 elas estão aí? Tem pessoas... Sim, tem vários. O Brasil, como a gente está falando do marco temporal, sobre a marcação de territórios indígenas, é um conceito muito amplo a se falar, basicamente. Mas assim, dentro do Brasil existe mais de 200 etnias. E muitas línguas diferentes também. Eu falo uma língua e dentro do território indígena do Xingu falam-se, se não me engano, 14 línguas diferentes. Nossa. E aí cada etnia tem a sua língua? Cada etnia tem sua língua, mas dentro do tronco linguístico. Né? Exemplo, o meu tronco linguístico é o Caribe, entendeu? Existem apenas 3 a 12 etnias dentro do Brasil que falam Caribe. O resto é Tupi-Guarani, Chavante também e Tronco G também, entre outras coisas. Entendi. E aí você falou de marco temporal, agora a gente vai ficar com um vídeo, e vai estar também no nosso IGTV, mas a gente trouxe trechos da Caissaró, onde ela vai falar um pouco mais sobre esse marco temporal. Então, produção, roda o vídeo. Né, Ayutimuã, eu me chamo Caissaró, sou do povo tucano, eu vim de uma região lá do Rio Negro, que fica no noroeste do Amazonas, que faz parte de São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do Brasil. E hoje eu vim falar do marco temporal. De acordo com o IBGE, cerca de 900 mil indígenas vivem nesse território que a gente chama de Pindorama, só que também é conhecido como Brasil, ocupando 13% do nosso território nacional. São mais de 300 povos e mais de 274 línguas faladas, mas apenas 31% das terras indígenas são demarcadas. Por isso, precisamos falar do marco temporal. E você sabe o que é um marco temporal? O marco temporal é uma ação citada na PL 490, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar suas terras a partir do dia 5 de outubro de 1988. Caso contrário, os povos indígenas perdem a demarcação de seus territórios. O marco temporal é uma ação citada na PL 490, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar suas terras se estivessem ocupando-as no 5 de outubro de 1988. Caso contrário, os povos indígenas perdem as demarcações de seus territórios. O marco temporal é uma tese de morte que visa acabar com a nossa mãe terra, com a natureza e com a vida de todos. A causa dos povos indígenas não é uma luta só nossa, é de todos, ou seja, do mundo. E você também faz parte disso. Por isso, procure se informar, procure conhecer influências indígenas que também estão nas redes sociais. Inclusive eu, que também estou nas redes sociais. E lembre,
preserve a natureza ao seu redor, mesmo morando na cidade. Bom, galera, vocês viram aí o vídeo da Caissaró, que ela falou um pouco sobre o marco temporal e tudo mais. Só que eu quero voltar agora pro Iacumã e perguntar mais aprofundado de como surgiu o marco temporal. Então, o marco temporal, na verdade, ele já tem, né? Ele já foi fundamentado muitas vezes, já foi tentado várias vezes ser concluído, mas não deu certo. Mas o que iniciou basicamente isso foi a decisão da tomada das terras indígenas Raposa Serra do Sol. Sim. Né? Então, as pessoas, principalmente agropecuários e ruralistas, começaram a perceber que tinha que ter uma lei, basicamente, para fundamentar e firmar, na verdade, como que as terras iam ser feitas, né? Como que as terras iam ser dominadas, basicamente. Quem era dono daquela terra e quem não era dono daquela terra. Então, hoje, né, no ano de 2019, com o governo que apoia muito a agropecuária no país atualmente, eles quiseram dizer assim, olha, a gente tem que dar uma forma geral, vamos ter que bater o martelo para poder estar fazendo isso, né? Então, o projeto de lei retorna novamente com uma outra forma, com outro ganho de outros ministérios também, e começam a dizer, olha, vai ser assim agora. Então, começa a expandir, começa a ganhar mais visibilidade, porque os indígenas começam a se perceber que, caso acontecesse desse projeto PL 490 aceitassem, né, e entrassem em vigor, perderíamos muito das nossas terras e futuras terras que poderiam ser demarcadas também. Mas isso já vem de muito tempo atrás. Não é a primeira vez e também não vai ser a segunda, nem vai ser a última. Sim. Só uma hashtag que PL significa projeto de lei, tá, gente? Que é quando a gente tem um projeto que vai para a Câmara dos Deputados e lá é votado e tudo mais para poder, quando vira lei, aí a lei é para fundamentar aquilo que vai ter que acontecer, né? Nesse caso, como o Iacumã e a Caissaró falou, esse projeto de lei ele queria tirar terra de pessoas indígenas. E quando você fala de tirar das pessoas da agropecuária, seria... Como que eu não consigo entender ainda como a pessoa ela vai chegar lá e vai falar essa terra é minha, sendo que já tinha pessoas lá, né? Por exemplo, tem um povo que tá lá, sei lá, muitos anos, aí chega um cara e fala que a terra é dele, é assim que funciona? Tipo, ou ele compra? Como é que é? Bom, muitas das vezes, assim, por exemplo, o que está sendo discutido agora é a terra dos Caigangue, do Rio Grande do Sul. Né? Se você vê um pouco da história dos Caigangues, eles já viveram naquela região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? Muito tempo atrás, antes mesmo da colonização. Porém, quando chegou a colonização, né, os brugueiros, até os próprios os bandeirantes, eles começaram a invadir o território deles, eles foram expulsos daquele lugar. Né? Então, foram expulsos por ser mortos, basicamente, né? A terra indígena, o Brasil em si, ela foi expulsa, né? Os indígenas foram expulsos dos seus lugares como não tinham como forma de se defender. Então, muitos deles eles saíram daquele lugar e a Constituição, né, esse projeto de lei diz que só é dono daquela terra se tivesse no dia do 5 de outubro de 1988, que foi o dia da formalização da Constituição. Então, se não tivesse lá naquele dia, daquela data, naquele momento, não é a sua terra. Então, esse projeto diz isso. Se você não estava lá nesse dia, essa terra não é sua. Essa terra pertence a pessoas que estiveram naquela, a famílias que estiveram naquele lugar. Mas esses indígenas fugiram daqueles locais por não terem medo de serem assassinados, de serem mortos, entendeu? Então, aquela terra sempre pertenceu a eles. Sempre pertenceu às raízes, os ancestrais, os avós, bisavós, até mesmo alguns senhores daquela época de 1988. Então isso aconteceu mais. Então a gente não diz que é a nossa terra, mas a gente já pertence àquele lugar porque a gente nasceu, cresceu, nossos antepassados, nossos avós, nossos ancestrais já contavam histórias sobre daquela região. Então a gente sabe que aquela é nossa. Sim. É sagrado. Então houve as pessoas que estavam lá saíram por medo e essas pessoas, né, os bandeirantes no caso, chegaram e não tinha ninguém lá. E a partir dessa desculpa que eles falam que essa terra não é dos povos indígenas. Isso. E aí falam 88, que é tipo ontem, né? Isso. Se a gente for pra pensar, 1988, sendo que os povos indígenas estavam aqui desde quando? Antes do Brasil ser Brasil, né? Sim. Então é absurdo isso. E aí, e como que tá essa lei hoje? Já foi votada? Já foi aprovada? Foi negada? Como é que Bom, teve vários dias que mudaram, né? Muitas das votações foram adiadas. Bom, nesse momento tá um voto de que aceita, né, o projeto de lei, outro que está negado. Então, o voto está 1 a 1. Vão ser 11 votações. Né? No momento, eles paralisaram as votações, né? Mas neste momento está paralisado, por enquanto, a votação para sim ou não do projeto de lei.
Nossa. E aí, quando teve essas votações, chegou a ter algum tipo de votação? E aí teve alguma mobilização? Sim, teve uma mobilização em Brasília, né, que teve, os indígenas foram lá, se não me engano foram mais de 170 povos foram lá, de diferentes etnias, né, teve mais de 6 mil indígenas lá, eu estava lá, inclusive, né, participando da mobilização. Não, marco temporal! Marco temporal, não. Demarcação! Demarcação! Marco temporal, não. Marco temporal, não. Marco temporal, não. O STF tem um julgamento sobre terra que será decisivo para a vida e o futuro dos povos. Decisivo para a preservação de diversos biomas, rios e florestas. O STF vai decidir sobre o chamado marco temporal. O marco temporal é uma tese defendida por aqueles que querem se apropriar dos territórios indígenas. Essa tese exige que os povos indígenas provem que estavam nas suas terras em 5 de outubro de 1988 para ter direito à demarcação. Marco temporal legaliza as violações cometidas contra povos indígenas. Marco temporal rima com genocídio, etnocídio e ecocídio. Que vai acabar e exterminar com toda a história indígena do país. Vocês querem voltar quase 40 anos de conquistas na defesa do meio ambiente com uma canetada? Nós já estávamos aqui antes de 1988. Eles já estavam aqui antes de 1988. Antes de 1988. Eles já estavam aqui antes de 1988. Nossa história não começa em 1988. O marco temporal desconsidera que os povos indígenas foram expulsos de suas terras. Os ataques não param. Os ataques não param. O ataque não para. Nós nunca tivemos uma situação tão difícil nos 500 anos do Brasil. E hoje nós pedimos aos senhores ministros que não reconheçam o marco temporal. A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei 490, mais outra investida contra os direitos dos povos originários. Nós, povos indígenas, estamos mobilizados em todo o território e aqui em Brasília, no Levante pela Terra, em defesa dos nossos direitos. Então nós dizemos não à PL 490, bem como o marco temporal. Essa luta é de todos nós. Os povos originários não estão sozinhos. A luta é de todos nós. Essa luta é de todos nós. É de todos nós. Essa luta é de todos nós. É de todos nós. Todos nós. Os povos originários do Brasil não estão sozinhos. Nós estamos juntos nessa luta. Os territórios indígenas são os que têm a maior índice de preservação da mata, da floresta. Quanto mais território indígena, mais floresta em pé. Não a PL 490, não. Demarcação já. O que precisamos é a demarcação já, que garante as nossas vidas. É momento? Bom, nesse momento a gente começou a perceber que várias coisas, principalmente se votasse para 10, né, se votasse para 10 pessoas eleger que aquele projeto de lei vai ser realizado, vai depender um voto apenas de algum ministro, entendeu? Então esse ministro ele pode tanto ser nosso, como pode ser dos ruralistas, entendeu? Então é muito assim, ó, é uma decisão do 45 minutos do segundo tempo. Então é muito difícil para a gente poder dizer, nossa, esse projeto vai ser cancelado. Então, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, nossa, a gente pode perder isso, porque são 11 votos. Né? Então, um desses votos que vão decidir, basicamente, se for tudo igual, basicamente 5 para cada, vamos dizer assim, vai ser muito difícil. Né? Mas a gente está na esperança, né? Por exemplo, o ministro Edson Fachin, se não me engano, ele votou, né? Se eu tiver errado, me corrijam também, ele votou, né, a favor. Já o ministro que votou a favor e outro que votou não. Então vai depender muito de como está esse andamento. Nossa, que osso. Mas aí, quando a gente fala sobre marco temporal, um termo também que a gente escuta bastante é o termo de demarcação. Uhum. Mas se a gente liga no jornal, a gente vê demarcação de povos indígenas, demarcação de terras indígenas.
E pra gente poder voltar um pouco, o que seria demarcação, esse termo demarcação que a gente escuta tanto? Bom, a demarcação, né, é uma palavra muito, vamos dizer, ultrapassada, né, atualmente, porque a gente nunca precisou demarcar as nossas terras. Esse termo demarcação, ele vem do capitalismo de poder. Olha, aquilo é meu, aquilo eu posso conquistar e aquilo eu posso cercar e poder dizer que aquilo é meu. Então isso não vem da gente, demarcação. Aquelas terras já foram nossas há muito tempo atrás, mas a gente nunca pôde dizer que aquela terra era nossa. Mas a demarcação hoje, ela tem que ser feita para dizer para aqueles ruralistas, para dizer para os governadores e para o Estado brasileiro que aquela terra pertence à terra indígena agora. Sim. Entendeu? A demarcação mais ou menos seria isso, né? E aí, a partir disso, vocês estão nessa discussão para justamente mostrar que essa terra é de vocês, a partir de quê? De lá em Brasília, de chegar e falar para as pessoas de qual é a voz de vocês? É nesse sentido? Sim, e muitas das coisas, muitas das coisas que a gente vê como firmar que aquela terra era nossa, é voltar às nossas histórias, sim, contar nossos antepassados. Como eu tinha dito, aquelas terras que nos pertencem antigamente já tem uma história. A gente já sabe que a gente vivia daquela região, aqui a gente vivia naquele tempo, então a gente já sabe basicamente por que aquela terra era nossa. Né? Se você conhece o rumo da tua casa, pode passar 10, 20, 30 anos, você sabe o caminho da sua casa. Então basicamente era isso, né? Então a gente tem histórias, a gente tem momentos juntos, claro. Aí em 1988 a gente era tutelado ainda, né, pela FUNAI, pelas organizações, pelas ONGs, então a gente não tinha a nossa própria voz para poder dizer, eu posso morar aqui, eu morava naquele lugar, mas hoje a nova geração, a minha geração, e a geração com jovens de 30, 45 anos, já tem, né, uma autoridade a mais, já tem uma influência a mais, já tem um conhecimento a mais de poder estar realizando como posso dizer, o sonho dos nossos antepassados, de poder dizer, olha, o meu avô morou naquele lugar, o meu pai morou naquele lugar, o meu tataravô morou naquele lugar. Então, os nossos antepassados, eles não tiveram, vamos dizer, antepassado eu digo antes de 1988, né? Eles não tinham uma voz ativa, porque eles eram tutelados ainda, mas hoje a gente consegue ter a nossa própria representatividade, para a gente poder dizer, nossa, aquela terra é nossa, entendeu? Entendi. E aí, partindo disso, você falou muito da juventude, né? A gente vê que hoje os movimentos sociais, principalmente no movimento negro, a gente está tendo a juventude cada vez mais presente, cada vez mais forte, lutando pela questão também de resgatar a nossa história, resgatar o nosso histórico, porque, né, enquanto pessoas racializadas, tanto indígenas quanto pessoas pretas, né, a gente tem essa questão de resgatar a nossa ancestralidade, que ela é roubada da gente, né? E aí, como que tá sendo essa mobilização da parte da juventude indígena hoje? Bom, a parte da juventude, hoje ele encontrou meios de poder estar lutando pelas causas, né? Tanto que muitas das vezes quando vou em algumas palestras, alguns movimentos, eu digo que as nossas lutas hoje não é com arco e flecha. As nossas lutas é pela nossa voz, a nossa luta é com as redes sociais, a nossa luta é poder entrar numa universidade, fazer uma faculdade de Direito, uma faculdade de Medicina. E essa forma que a juventude hoje encontrou para poder estar lutando, né? Poder estar quebrando, vamos dizer, esse paradigma de dizer que o índio só tem que ser índio quando está morando na aldeia. Saiu da aldeia e entrou na universidade, ele não é mais índio porque ele já veste roupa, que ele já usa telefone, que ele já usa Instagram, Facebook, e muitas das coisas a gente escuta disso. Nossa, você não pode lutar pela causa indígena porque você é jovem e não fala mais na sua língua, por exemplo. E se você ver a história, muitos dos povos indígenas, principalmente que moram aqui em São Paulo, que são os Pancararu, Pancararé, eles não falam a língua deles, mas continuam sendo indígenas. Eles se identificam como indígenas, mas eles perderam a língua deles porque eles eram proibidos de falar a língua deles, senão era cortado, a língua era assassinado, a avó sofria, era maltratada. Então, por causa disso, eles perderam, né, a forma de falar a língua deles. Então, a juventude encontrou muito isso nas mídias, entrar nas universidades para poder estar, nossa, eu tenho que ter autonomia, eu tenho que correr atrás dos meus direitos. Então, a juventude em si, como eu e vários outros jovens dentro do Brasil, né, eles acharam essa forma de poder estar lutando pelas causas, que nas mídias, universidades. Você falou de identidade, eu estava pensando aqui também fazendo
um paralelo entre o movimento negro e o movimento indígena, porque eu acho que é muito sobre juntar essas duas pautas para a gente poder caminhar, né? E eu vejo muitas semelhanças, como por exemplo, a gente, quanto movimento negro, a gente tem também essa questão da identidade. A gente demora muito para se reconhecer enquanto negro. Eu sou um exemplo disso. Eu demorei muito tempo para me reconhecer enquanto negro, para deixar meu cabelo crescer e todas essas questões. E eu conheço muitas outras pessoas negras que demoram um maior tempo para poder se identificar, para poder valorizar a sua ancestralidade, para poder se reconhecer como tal. E eu queria saber se nos povos indígenas, né, existe pessoas que ainda têm esse impasse com a identidade, não se identifica como indígena, não sabe que é indígena, de repente teve a sua ancestralidade roubada e hoje não sabe, descobre tardiamente. Existe isso também com os povos indígenas ou não? Sim, tem muito isso ainda, porque, cara, é história, né, vamos dizer, desde que os portugueses chegaram, desde que aconteceu a miscigenação, então aconteceu muitas coisas. Existem indígenas hoje, como eu, que nasci e cresci na aldeia, dentro da comunidade indígena, e fui para a cidade aos 14 anos, e meu pai e minha mãe são indígenas, e os pais deles foram indígenas, e nunca teve esse contato com não indígena. Tem, que nem eu. E tem indígenas que os pais tiveram em contato com não indígenas, teve uma familiaridade, aconteceu, em tudo isso, e hoje eles são indígenas, mas indígenas, como que eu posso dizer, miscigenados, né? Mas eles se identificam como indígenas. Eles sabem que são indígenas porque os pais, as mães, eles contam, olha, sua avó era indígena, sua mãe era indígena, pois aconteceu essa história, aconteceu isso. Acontece muito isso, Rodrigo, com indígenas que moram em contexto urbano. Porque eles falam assim, nossa, você só tem que ser índio porque você tem que ter uma aldeia. Se você não tem aldeia, se você não tem cacique, você não é indígena. E tem muito isso comigo, né? Comigo, não, eu digo, com os indígenas que moram dentro da cidade, mas eles se identificam. E alguma das coisas também, principalmente que o indígena tem que ter uma característica física daquele jeito, né? Senão não é indígena. Uma índia, vamos dizer, cabelo liso, olho puxadinho, moreninha, com pintura. Não, se você vê indígenas que vivem em contexto urbano, você vê o indígena com cabelo cacheado, o indígena com cabelo loiro. Se você for na terra do Jaraguá, ali no pico de Jaraguá, tem indígenas que têm o olho azul e são loiras. Se você vê historicamente, nos contos e histórias guaranis, sempre existiu indígenas com cabelo loiro. Entendeu? Então essa identificação, principalmente deles, vem deles. Muitas das vezes, principalmente indígenas que vivem um pouco mais isolados, vamos dizer assim, como no caso da minha etnia, Ikipeng, alguns têm vergonha. Porque eles falam, putz, é índio. Não pode trabalhar porque é índio. Tem olho puxado, é índio. Mas essa vergonha vem de quem? E de vergonha de poder dizer, nossa, é o preconceito dizer, olha, se você for indígena, não pode trabalhar porque você tem que viver na aldeia. Existe muito isso atualmente. Eu, antes de vir para São Paulo, quando eu fui procurar emprego na minha cidade, por exemplo, se não me engano, distribuí em todas as empresas que contratavam lá na minha cidade de Canarana, que tem 20 mil habitantes. Nenhum me contratou. Porque esse preconceito de dizer o indígena tem que viver na aldeia. Entendeu? Então eu comecei a me identificar, desde criança eu me identifiquei porque eu cresci dentro da aldeia. Tem indígenas que se identificam porque sabem que são indígenas, porque os avós contaram, a mãe contou, o pai contou que são indígenas. E eles começam a se identificar. Sim, e é muito louco, né? Porque a gente acabou de falar de marco temporal, onde a galera quer tirar os povos indígenas das suas aldeias, das suas terras, e ao mesmo tempo eles negam espaço para vocês no contexto urbano porque vocês não estão na aldeia. Então é um constante apagamento que vocês sofrem, né? E ainda mais com esse governo atual, onde a gente está valorizando esse agronegócio e falando nisso, para contextualizar para a galera, o porquê a galera tá tão preocupada nessa questão da demarcação e do marco temporal? Qual é o real interesse dos agronegócios, da agropecuária e desse governo que a gente sabe que é um lixo, né? Mas qual é? Isso é um tema muito legal, sabe? Porque é muito interessante você ouvir tanto de um indígena como de uma pessoa que trabalha, né, ou mora perto dessas regiões que podem ser demarcadas. Eles vão dizer, nossa, eu posso estar plantando 500 hectares a mais. Nossa, eu posso estar plantando 1.000 hectares a mais. Cara, o Brasil não tem... Eu escutei um podcast muito legal, se não me engano, há 1 ano e meio atrás, eu esqueci até o nome. Ele diz assim que o Brasil não precisa se expandir, não precisa começar a entrar em territórios indígenas para poder sustentar a população brasileira na questão econômica agropecuária.
né? Então, isso não vem de preocupação de o próximo estar passando fome, porque, infelizmente, no Brasil passa fome do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é que é uma coisa, vamos dizer, capitalista de querer posse. Aquilo tem que ser meu. Se não ser meu, eu vou entrar na briga. Entendeu? A preocupação deles é muito mais de ter aquela posse daquela terra por dinheiro e querer lucrar com aquele dinheiro do que dizer que aquilo lá pode ser preservado. E a desculpa ela vem como eles querem para alimentar a população, plantar mais gado para... Mas a maioria dessas fazendas são fazendas pequenas, né? Não são fazendas de mega fazendeiros, mega indústrias, vamos dizer assim, da alimentação. São uma fazenda familiar, né? Que estavam ali 40, 50, 60 anos, vamos dizer assim. Então, a real intenção dos agropecuários, na verdade, é explorar a terra, né? Se você perceber, várias das terras que vão ser demarcadas estão em lugares privilegiados, vamos dizer, em questão da economia, né? Porque a terra é um pouco plana nos territórios do Mato Grosso, até um pouco mais plana, até nos territórios que desejam ser demarcados para Amazonas, Acre, Rondônia, são lugares onde você tem possibilidade de fazer, como que pode dizer, explorar ouro, explorar coisas, né, minério, vamos dizer assim. Então, basicamente é isso, é querer explorar o terreno, né? Eles não querem porque que gostam daquela terra, eles querem, né, monetizar aquela terra, basicamente. E com isso eliminar totalmente as pessoas que moram ali, né? Eliminar, a partir do momento que você entra no território daquelas pessoas, você automaticamente elimina aquele lugar, porque você vai tomar aquilo lá para si, entendeu? E essa galera tem apoio do governo, né? Tem, o Brasil, o governo atual, ele pensa muito nessa questão de crescimento econômico agropecuário. O Brasil, na verdade, desde que foi colonizado, infelizmente, ele é um país agropecuário. Se você vê países menores como a Coreia do Sul, Japão, esses países bem pequenos, eles têm uma multinacional, Samsung, iPhone, esses lugares, vamos dizer, Estados Unidos, que vem a economia de uma forma diferente. Não, o Brasil já faz 500 anos que é agropecuário. E quer continuar com essa mentalidade de agropecuária. Entendeu? Então eles têm essa visão de agropecuária e vamos crescer. Não estou nem aí para sustentabilidade, não estou nem aí para você poder estar protegendo a natureza. Não. Vamos lucrar com a terra que a gente tem. Se a gente tem uma terra boa, vamos lucrar. Essa é a visão, infelizmente, do governo atual. E com isso, eu acho que quando eles tiram a questão das pessoas, eles estão tirando pessoas que cuidam do ecossistema dali, né? Sim. Porque eu acho que, eu falando do ponto de achismo, porque eu não sei, mas creio eu que a galera que mora ali, elas cuidam das plantas, dos animais, então a biodiversidade acaba sendo enriquecida. Sim. Quando eles tiram isso, eles acabam tirando e enfraquecendo o ecossistema, né? Isso que a gente está vendo atualmente, dessas queimadas, etc., tem um total impacto também na vida tem uma relação, talvez até um impacto, quando a gente pensa em demarcação, em marco temporal? Sim, tem muito, né? A partir do momento que é liberado, olha, a gente não vai demarcar mais uma terra, tá livre para o pessoal explorar. Entendeu? Então, a gente, os indígenas, se você vê historicamente, ele nunca desmatou mais de 10 mil hectares. Né? Na Amazônia, que é uma das maiores matas que a gente tem no país, cara, se você ver as últimas estatísticas, 10, 5, 6, 7, 9, 10, 15 estádios de futebol, né? Campos de futebol de desmatamento. É basicamente isso. A gente produz por nosso sustento. Né? Dentro da terra indígena do Xingu, hoje, e desde sempre, a gente usou pequenas terras porque a gente só quer aquilo. A terra para nós é sagrada. Quando a gente fala que é sagrado, não é porque a gente adora Deus, a gente adora imagem, a gente adora madeira. Não, porque a gente sabe que aquilo nos beneficia. Né? Você vê na sua própria casa, se você não tiver uma sustentabilidade, uma limpeza, um cuidado com o seu instrumento, com a sua casa, você logo perde ela. Entendeu? O que a gente faz? A gente planta o que é necessário pra gente, o que nos beneficia. A gente não explora áreas e áreas e áreas de terra. Entendeu? E já vi várias pessoas querendo entrar em territórios indígenas para poder dizer, vou te ensinar a plantar. Tu vai me ensinar a plantar, tu vai querer me ensinar a monetizar com aquela terra. Mas você está falando de quê? De hectares. Eu tô falando de 2, 3, 4 campos de futebol pra gente poder... 3, 4 de futebol, pelo amor de Deus, que eu consigo fazer uma quadra pro resto da minha vida e me manter bem. Entendeu? É muito isso. O indígena em si,
ele só apenas utiliza a terra para o seu plantio, para o seu sustento. E depois a gente deixa aquela terra, a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de coisas que possam, né, prejudicar a terra. Se passa 2, 3 anos, já começa a florescer de novo mata. Então é um ciclo, entendeu? Amigo, é foda isso, né? Porque você acabou de falar de que o povo indígena, eles plantam o que eles vão comer, e aí a galera do agropecuária chega como salvadores. Não, porque a gente tem que expandir, né? Porque você falou, a galera vai te ensinar para expandir os hectares, porque querem alimentar, porque a gente vive num país da fome, etc. Só que esse discurso, ele entra num rolê meio errado, porque se a gente for olhar dados da campanha Tem Gente com Fome, né? A gente tem aí cerca de 100 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar. A gente tem 20 milhões de pessoas que estão com fome. Inclusive, né, como eu falei, esses são dados da campanha Tem Gente com Fome, que é uma campanha da Coalizão Negra por Direitos, onde a gente está arrecadando dinheiro para fazer a manutenção de compras de alimentos para que as pessoas possam ter o mínimo que esse governo não dá, que é alimentação de qualidade, uma alimentação saudável. E aqui a gente vai ter o QR Code em algum lugar da tela, onde vocês vão estar podendo doar, então doem, compartilhem, levem essa campanha para mais gente, porque a gente tem que fazer aquilo que o Estado não está fazendo, que é levar alimentação, que é o básico, mas a gente tem um governo de bosta que nem isso faz, né? Então cabe a nós seguir resistindo e fazendo a luta de fato, levando a luta para casa das pessoas. E falando nisso, né, a gente trouxe o dado da campanha Tem Gente com Fome, que foi uma campanha que surgiu principalmente por demanda da pandemia. A gente sabe que esse governo, né, ele fez aí um grande descaso com pessoas racializadas, entre pessoas pretas, quilombolas, indígenas, né, onde teve casos subnotificados de Covid, ou casos que não vieram ao ar, né. E aí eu queria saber primeiro, como que foi o ano de pandemia pra galera indígena? Sabe me dizer como que... Bom, a pandemia, na verdade, ele atingiu muitas pessoas em geral, mas populações indígenas também, né? De acordo com o jornal Estado do Brasil, o artigo foi lançado, se não me engano, dia 13 desse ano, 2021, foram contaminados mais de 50 mil indígenas, 163 etnias diferentes, né? E mais de 1.000 mortes foram, né, registrados por indígenas. Nossa. Então, assim, se você pegar uma comunidade indígena, né, de uma população, de uma aldeia de 100, 200, 300 pessoas, 10 mortes já é muita coisa. Sim. Então, você vê a negligência que foi no cuidado, na atenção, né, principalmente na assistência, né? Segundo a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 1.001 pessoas, mais de 1.001 indígenas morreram no ano de 2020 para 2021 na Covid-19. Então foram muitos indígenas por principalmente negligência e o atendimento que foi não de uma forma, vamos dizer assim, legal, não só apenas para os indígenas, mas na verdade o governo estava perdido nessa questão, né? Então ele negligenciou não só apenas para os indígenas, para os negros e várias populações, para a população brasileira, mas vendo pela visão indígena foi uma forma de dizer que foi muito absurdo o que fizeram com a gente. Porque eu falo enquanto uma pessoa que estava nesse contexto, né, de pandemia e vendo todos esses casos, eu particularmente não via nem mesmo as mídias falando sobre os povos indígenas, né? Então a gente pensa que ou tá tudo bem, ou o vírus não chegou lá, porque tem gente louca que falou isso, né? O vírus não vai chegar lá, quem vai lá? Só que ao mesmo tempo que a gente tem as pessoas falando que tem gente que não vai lá, houve também imagens no YouTube de pessoas, né, que não são indígenas indo até tribos, né? E aí eu queria falar essa questão da tribo e aldeia, porque a gente fala tribo e a gente fala aldeia, né? Você poderia falar pra gente a diferença dessas duas coisas? Bom, Não, e aí eu vou perguntar também da questão do índio e da questão do indígena, né? Porque vocês perceberam que eu falei tribo, vocês perceberam que eu posso falar índio, e agora a gente vai entender um pouquinho o porquê que é problemático a gente se referir, a gente se educar para se referir aos povos indígenas, né? Então, começando por tribo, que eu já falei. Por que é errado falar tribo? Bom, tribo, quando você fala tribo, você se refere a uma conjuntura de pessoas, se não me engano, tribo, né? Nação, mesma coisa, mas assim, quando a gente se refere ao indígena, você vai se referir muito ao povo indígena tal etnia. Porque no Brasil existem 900 mil povos indígenas, eu digo população em geral, contando os indígenas todos, mas de muitas etnias diferentes. Então você vai se referir a tribo? Não, tribo requer
quer incluir todo mundo, apenas é igual a todos. Né? Então você vai se dizer povo indígena, tal, povo indígena Guarani, povo indígena Iquipeng, que é no meu caso. Sim. E índio, para indígena, o índio foi dado pelos portugueses quando chegaram, achando que chegaram na Índia, né? Então, índio é masculino de índio da Índia, né? Tanto que eu falo, gente, eu não sou... Se você vê, é melhor você falar originário ou indígena, né? Pra mim, pros indígenas, do que você falar índio. Às vezes não gosta. Às vezes eles acham que é um apelido, ou índio. E às vezes é sem graça, porque eu mesmo me sinto ofendido muitas das vezes. Às vezes pela, vamos dizer, falta de conhecimento, né? A partir do momento que você conhece, já, ó, gente, é uma forma correta de falar indígena, então vamos falar indígena. Se você não sabe se ela é indígena ou negra, sei lá, você vai lá e pergunta, você, boa tarde, tudo bem? Você é de que etnia ou de onde que você é? Né? Principalmente aqui em São Paulo, eles me confundem muito com o boliviano. Boliviano é tipo, ô Bolívar. Gente. Já eu escutei muito isso, né? Tipo, eu falei, mano, pelo amor de Deus, né? Vem conversar comigo, seja um pouco mais, né, altruísta com as pessoas. Mas o termo correto é indígena. E isso que eu falo, inclusive, de fazer esse erro proposital, porque nas escolas, né? Eu sou professor, eu tô dentro do contexto escolar, e quando a gente vai comemorar, é o dia do índio. Então eles já usam, né? Então a gente cresce com essa ideia totalmente errada. Então, galera, vocês viram aqui uma pessoa indígena falando dessas questões de vocabulário, né? Então, vamos tentar se reeducar, vamos pesquisar mais, vamos tentar compartilhar esse vídeo, inclusive, para as pessoas entenderem que a gente tem que respeitar, né? A gente tem que entender que a gente tem que respeitar, né? A gente tem essa informação para entender que, tá na hora de a gente se politizar. E só para finalizar, agora eu queria fazer uma pergunta, porque já que a gente tá falando de um contexto de movimentos sociais, a gente tá falando, né, de uma galera que já é um pouco mais, que apoia e tudo mais, tem muita gente que quer ajudar, mas é daquele jeitão, né? Ajuda, mas... Por exemplo, eu falando agora de novo no movimento negro. A gente, ano passado, teve um boom de galera querendo ajudar o movimento negro e a maioria das pessoas ajudava colocando uma tela preta no Instagram. Isso não é ajuda, né? E a gente começou a discutir como ajudar efetivamente no movimento negro. E aí eu pergunto pra você, como que essa galera que quer ajudar pode ajudar efetivamente na luta indígena? Bom, há várias formas de ajudar, né? Não é só que nem... Se você é um grande influencer, você é uma pessoa que está, não uma grande, você está crescendo, você está no movimento, você quer ajudar movimentos indígenas, cara, apoie, vai encontrar uma associação, vai encontrar uma comunidade, tem projetos legais dentro das comunidades, associações dentro das comunidades que vão lá ajudar na educação do indígena. Quer dizer, nós temos uma associação, né, falando na associação Ataxá, né, Atacá, na verdade, é uma associação sem fins lucrativos que a gente criou para poder ajudar jovens indígenas a ingressarem nas universidades. Caralho, então, o que a gente fez? Os nossos apoiadores falaram, nossa, como que a gente pode ajudar vocês? Ó, a gente tá fazendo cursinho junto com vocês, da UNEAF também, tá fazendo cursinho pré-vestibular. Então, vocês podem pagar o quê? A condição da internet, ele poder assistir às aulas. Você poder estar ajudando ele a se matricular em alguma universidade, caso aconteça uma matrícula. Você pagar um pouco a viagem para ele fazer um vestibular. Então, há várias formas de ajudar nos movimentos, nas lutas. Então, essa é uma forma de fazer. Não apenas dizer, eu vou apoiar os indígenas. Eu vou colocar uma foto no Instagram, no Facebook, um bocazinho, já apoiei bastante. Todo mundo faz isso, mas meter a mão na massa e falar, nossa, eu vou ajudar esse projeto, eu vou dar apoio, né, nessa associação para poder crescer e desenvolver os indígenas. Então essa é a forma. Procure uma comunidade indígena perto de você, né, vamos dizer, que tem associações, que tem projetos super legais para poder dar ajudando as comunidades. É isso, né? E você tem alguma referência, alguma pessoa que você queira elencar e evidenciar aqui hoje? Bom, aqui em São Paulo temos vários, né? Temos a comunidade Pancararu, a comunidade Pancararé, que eles são, como Pancararu, são na região do Real Parque, ali em São Paulo. Pancararu, aqui na região de Guarulhos, né? A comunidade Caimbé, que fica aqui em Itacoaxetuba, e outros lugares também. No Brasil inteiro você vai encontrar uma comunidade indígena, né? Só pesquisar o local mais perto de você, para você ajudar, basicamente, e poder conhecer também aquela comunidade, né? É isso, gente. Então foi esse papo maravilhoso, a gente aprendeu bastante, espero que vocês tenham aprendido bastante. Obrigado, Yakuman, por estar aqui com a gente hoje. Esse papo foi
incrível. Você tem redes sociais? Tenho. Pode falar. É @iacoticão e o meu TikTok é @iacoirpen, que é onde lá eu ensino de forma didática, né? A falar a minha língua indígena, né? Eu ensino de uma forma bem legal, bem conhecida, assim, de como aprender a falar a minha língua e conhecer um pouco mais da minha cultura. É isso, gente. Apareceu aqui na tela, as redes sociais. Sigam, não é isso, gente. A gente precisa dar voz para essas pessoas. Então é seguindo, é compartilhando, é estando lá pra gente aprender e não só de se desconstruir, mas reconstruir e construir junto com essa galera. Eu acho que enquanto movimento negro, enquanto movimento social, a gente não pode se desassociar do movimento indígena e a gente precisa estar nessa junção, porque só assim a gente vai derrubar esses merda que tá aí tentando acabar com a gente. Obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar, leva a nossa voz, porque a gente tá querendo falar muita coisa mais foda aí. Até a próxima. Beijinhos. Tchau.